Do zero aos recursos. Uma aula por vez. Meu nome é Ricardo Bessas e aqui o direito processual penal é explicado sem complicação. A aula de hoje nós vamos explicar a terceira característica da investigação criminal, que do ponto de vista de estudos e de concurso, talvez seja a mais importante, a mais cobrada. E a característica que nós vamos tratar é sobre a natureza sigilosa da investigação criminal. Então vamos lá, pessoal, vamos analisar essa situação. Quando nós estudamos o sistema inquisitivo e o sistema acusatório, eu falei para vocês o seguinte, que o sistema inquisitivo ele tem como característica o sigilo dos atos. E o sistema acusatório é o contrário, ele tem como característica a publicidade. Então, hoje, se nós consultarmos a Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, ela prevê que os atos processuais deverão, em regra, ser realizados com publicidade. Então, por exemplo, se eu desejar ir ao fórum e assistir uma audiência, posso. Se eu desejar ver peças do processo, em regra, eu posso. Se eu desejar assistir um tribunal do júri em que a pessoa está sendo acusada da prática de um crime de homicídio, eu posso, porque os atos processuais, em regra, são públicos. Só que a própria Constituição Federal prevê, dependendo da situação, os atos processuais, em razão de uma circunstância especial, serão sigilosos. Exemplo, processo que envolver menor, processo que envolver crimes contra a liberdade sexual, crime de estupro. Esses processos no direito processual penal, se eu desejar acompanhá-los ou analisar o processo, eu não posso. Por quê? Porque eles tramitam com segredo de justiça. Excepcionalmente, serão sigilosos. Então, na fase processual, regra, publicidade. Excepcionalmente, quando o juiz determinar ou nos casos previstos em lei, vão tramitar sob segredo de justiça, de forma sigilosa. Somente as partes e o juiz, logicamente, terá acesso aos atos processuais e vão deles participar. Então vamos esquecer o processo, que nós já sabemos que regra é público, excepcionalmente sigiloso, e vamos para a fase que nos interessa, que é a fase pré-processual, a fase investigatória, a fase do inquérito policial ou do PIC. A investigação criminal, por expressa previsão do artigo 20 do Código de Processo Penal, determina que a investigação criminal deverá ser sigilosa. E por que esse sigilo? Justamente para que a investigação criminal tenha sucesso. Para que quem conduz, seja delegado, seja promotor de justiça, tenha sucesso no sentido de comprovar a materialidade delitiva e apontar como sendo o autor do delito aquela pessoa que está sendo investigada, logicamente, se ele for o autor do delito. Ricardo, mas se a Constituição fala que o processo tem que ser público, por que o inquérito é sigiloso? Porque inquérito não é processo. E porque inquérito é sistema inquisitivo mitigado e não é sistema acusatório. Então, o artigo 20 é legal, é constitucional? Sim. O artigo 20 é legal, é constitucional. A investigação é sigilosa? Sim. Então, se amanhã o delegado estiver realizando um ato de investigação ou instaurando um inquérito policial, eu não posso participar desses atos lá na delegacia? Não. Eu não posso acessar o inquérito policial, eu, como sendo povo? Não. Eu não posso acompanhar as investigações que estão sendo conduzidas pelo Ministério Público e nem chegar lá e olhar o PIC que foi instaurado? Não. Por quê? Porque a investigação criminal é sigilosa por expressa previsão do artigo 20 do Código de Processo Penal. Entretanto, e nós sabemos que o direito processual penal adora uma exceção, o Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, de 1994, e a súmula vinculante número 14 do STF, determina que, embora a investigação criminal seja sigilosa, é direito do advogado do investigado de ter acesso aos autos da investigação criminal. Então, a investigação criminal é sigilosa? Sim, vírgula. Entretanto, poderá o
defensor do investigado ter acesso aos autos de investigação criminal. É direito dele, por previsão legal e por força da súmula vinculante número 14 do STF. Então, qualquer do povo, se for na delegacia, pode ter acesso ao inquérito policial? Não pode. Mas se o advogado do investigado comparecer à delegacia, é direito dele ter acesso ao inquérito policial ou se no Ministério Público, ao PIC? Sim, com base no Estatuto da OAB e na súmula vinculante número 14. Então, esse sigilo, ele é relativo, ele não é absoluto. Ricardo, o advogado precisa de procuração? Não precisa. Independente de procuração. Basta que ele se apresente como sendo o advogado ou defensor da pessoa que está sendo investigada. Entretanto, nós vamos fazer duas ressalvas aqui. Se o crime que estiver sendo objeto de investigação for um crime que determina a lei que deverá o procedimento tramitar sob segredo de justiça, por expressa previsão legal, atos infracionais envolvendo menor, crimes em que um menor for vítima, crimes contra a liberdade sexual, crimes envolvendo violência doméstica, a previsão expressa que esses procedimentos tramitam em segredo de justiça, o advogado da pessoa que está sendo investigada somente poderá ter acesso aos autos de investigação, inquérito policial ou PIC, se tiver em mãos uma procuração da pessoa investigada em que o investigado lhe outorga poderes para acessar o inquérito policial, ou seja, que tem poderes específicos para acessar o inquérito policial. Então, nesses casos de segredo de justiça, por expressa previsão legal ou por determinação judicial, o acesso à investigação criminal somente poderá se dar mediante procuração apresentada pelo advogado. E mais, uma situação muito específica e cobrada em concurso. Nos casos em que o investigado estiver respondendo ao inquérito policial ou ao PIC pela prática de crime de organização criminosa, os crimes previstos na Lei 12.850, e o juiz tiver determinado segredo de justiça nessa investigação, além da procuração com poderes específicos que o advogado deverá apresentar, somente poderá ter acesso ao inquérito policial ou ao PIC mediante uma autorização do juiz. Ou seja, nos casos de organização criminosa, o advogado somente acessará o inquérito policial ou ao PIC nos casos em que o juiz tiver decretado o segredo de justiça, se tiver em mãos a procuração da pessoa que estiver sendo investigada com poderes específicos para acessar a investigação e, além disso, o advogado deverá solicitar uma autorização judicial. Deverá pedir ao juiz: juiz, desejo acessar o inquérito policial do meu cliente que está sendo investigado pela prática de organização criminosa. Gostaram, pessoal? Então é isso. Esses temas têm que estar bem sedimentados nos estudos. Isso é muito cobrado em provas de concurso e prova do OAB. E nós terminamos hoje essa primeira apostila sobre a investigação criminal. E na próxima aula nós vamos iniciar uma segunda apostila sobre a investigação criminal, que nós vamos tratar sobre a instauração dos procedimentos investigatórios, quando eles se dão de ofício ou quando eles exigem uma manifestação da vítima, do ofendido, para a sua instauração. Até o nosso próximo encontro.